Nós vamos nessa semana aprender um pouco sobre decomposição de números em fatores primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos lá? Vamos começar lembrando o conjunto dos números naturais. Então, qual que é o conjunto dos números naturais? Aquele que a gente representa pela letra N, é o primeiro conjunto numérico que surgiu, né? Porque precisava se contar. Então, os elementos dele sempre são os números positivos, sem nenhum enfeite, sem vírgula, nada. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, ele é o único conjunto que tem começo, ele começa no zero e vai crescendo, 1, 2, 3, 4, mas ele é um conjunto infinito, ele não tem fim, ele só começa no zero. E eu tenho algumas nomenclaturas que é bom a gente já ir se habituando. Quando eu ponho um asterisco sobre o N, eu tenho um conjunto dos números naturais não nulos, quer dizer, eu tirei o zero fora. Quer dizer, os números naturais com asterisco são os números naturais menos o número zero. Então, a gente fala que é os conjuntos dos números naturais não nulos. E para a gente poder ver, outra coisa muito importante para nós recordarmos é múltiplos e divisores, antes de ver mínimo múltiplo e máximo divisor comum. Então, o que são múltiplos? São todos os possíveis resultados da multiplicação do número que a gente está estudando pelos números naturais. Então, por exemplo, múltiplos de 7. 0 é múltiplo de todo mundo. O próprio número também é múltiplo dele mesmo. E aí eu vou multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, e assim vai infinitamente. O conjunto dos múltiplos é sempre um conjunto infinito. Já os divisores é um conjunto finito. É todos os pedacinhos da multiplicação que a gente chama de fatores. Então, todos os fatores que dão como resultado aquele número que eu estou estudando. E vamos lembrar como é que é uma forma legal da gente escrever os divisores de um número. Então, por exemplo, os divisores de 24. 1 é divisor de todo mundo. E o próprio número também é divisor, porque se eu dividir 24 por 1, eu vou obter 24. Aí eu vou vendo os números naturais. Qual que é o próximo que divide 24? 24 é divisível por 2. Se eu dividir 24 por 2, eu vou ter 12. Então, 12 também é divisor de 24. Dá para dividir 24 por 3? Dá. 24 dividido por 3 dá 8. Então, quer dizer que tanto 3 como 8 são divisores de 24. Dá para dividir por 4? Dá também. 24 dividido por 4 é 6. Então, 6 também é divisor de 24. Depois do 4 vem o 5, depois do 5, o 6. E eu fazendo dessa forma, para cá, o maior com menor, maior com menor, e for crescendo assim, quando eu chegar no meio, eu já achei os outros. Senão, eu vou ter que ir vendo até o 24, quem que é divisor de 24, né, gente? E assim fica mais fácil. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem também, porque a gente vai ver fatoração em fatores primos, então vamos lembrar o que é um número primo, o que é um número composto. Os números primos são aqueles que só têm dois divisores, 1 e ele mesmo. Número 1 é primo? Não, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. E com número composto? Quais são os números compostos? São aqueles que são resultado da multiplicação de dois ou mais números primos. Então, eu tenho aqui os números primos de 0 a 100, né? São esses marcados de vermelho aí, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e por aí vai, 31, 37. Então, os números, esses números vermelhos são primos. Os demais, todo número par, ele tem 2 como fator.
ele pode ser dividido por 2, então ele não é primo. Com exceção, o único número par primo é o 2, né? Então, os números que são formados pela multiplicação, eu chamo de número composto. Agora, tem uma outra situação que pode acontecer, que são os números que a gente fala que são primos entre si. O que é primos entre si? Quer dizer, eles só têm um divisor comum, que é o número 1. Eles não têm divisores comuns. Por exemplo, aqui, o 8 e o 15 são primos entre si. Os divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Quer dizer, tá vendo? Só o 1 é comum. Então, a gente fala que o 8 e 15 são primos entre si. Então, agora, vamos entrar na matéria da semana. Decomposição em fatores primos. O que é decompor em fatores primos? Quer dizer, eu pegar um número e deixar ele na forma de uma multiplicação só de números primos. E como que a gente faz isso, né? A gente vai dividindo o número pelos primos na ordem, né? Então, vamos ver um exemplo aí. Por exemplo, 18. Como que eu vou decompor 18? Você passa um traço, qual que é o primeiro primo? 2. Então, eu vou dividir 18 por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Aí eu ponho 9 debaixo do 18. Agora, 9 dá para dividir por 2? Não. Qual que é o próximo primo? 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, eu vou dividir 9 por 3. Vai dar 3. Ponho 3 debaixo do 9. Dá para dividir o 3 de novo? Dá. Dá para dividir por 3. Dá 1. Então, quando eu cheguei no 1, acabou a fatoração. Vamos escrever 18 na forma fatorada? 18 na forma fatorada vai ser como? 2 vezes 3 ao quadrado, por que ao quadrado? Porque eu tenho 2 algarismos 3. Vamos fazer mais um para treinar? Olha lá, 45. Vamos fatorar 45? 45 não é divisível por 2. Eu tenho que ver se é divisível por 3. Quando o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. 45 é divisível por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 é divisível por 3? É, então eu ponho 3 aí outra vez. Eu só posso usar número primo. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora, não dá para dividir por 3. 5 é um número primo, então só dá para mim dividir por 5. 5 por 5 dá 1. Quando eu for escrever a fatoração de 45, vai ficar como? Eu tenho 2 vezes o número 3 aí. 3 vezes 3. Então, eu tenho o 45 vai ser 3 ao quadrado vezes 5. Mais um? 132. Como que eu vou fatorar 132? Sempre eu passo um traço. 132 é par, então é divisível por 2. Então, 132 dividido por 2 dá 66. Dá para dividir por 2 outra vez. Vai dar 33. Não dá mais para dividir por 2, mas dá para mim dividir por 3. Vou dividir por 3. Vai dar 11. 11 é um número primo. Se eu não lembrasse que 11 é primo, eu ia ver. Por 5, que seria o próximo primo, não dá. Por 7, não dá. O próximo, 11. Então, só dá para dividir por 11 e dá 11 por 11 dá 1. Como que é a fatoração de 132? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 11. Agora, e os divisores através da decomposição de fatores primos? Porque eu mostrei ali atrás como que a gente acha os divisores pensando na divisão na ordem dos números naturais. Mas se eu decompor um número em fatores primos, por exemplo, vamos decompor 24. Se eu fizer os divisores de 24, eu vou decompor 24 por 2 dá 2, por 2 dá 6, por 2 dá 3,
Agora, por 3 dá 1. O que eu faço? Eu traço uma nova linha vertical aqui e ponho 1, porque 1 é divisor de todo mundo. Aí eu vou pegando cada um e multiplicando cada um que está nessa coluna aqui entre os dois traços e eu vou multiplicando por todo mundo que eu for colocando aqui. Então, 2 vezes 1, 2. O próximo 2. Bom, eu já multipliquei 2 vezes 1, então eu não preciso multiplicar de novo. Vou fazer só 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. O próximo 2. Eu não preciso multiplicar por 1 porque já está aqui. Não preciso multiplicar por 2 porque já está aqui. Mas eu vou multiplicar ele por 4. 2 vezes 4, 8. Agora o 3 eu vou multiplicar por todo mundo que está ali, porque é um outro fator. Mudou o fator aqui. Então, vou fazer 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Aí, aqui, todos esses números que eu encontrei aqui, se tivesse mais fatores, eu ia fazer a mesma coisa com os demais fatores. A gente achou os divisores ali no slide anterior de 24. E olha lá, são os mesmos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Não fica na ordem crescente, mas você obtém todos os divisores, você pode obter por esse dispositivo, fazendo dessa forma. Agora, mínimo múltiplo comum. Múltiplo lembra a gente o quê? De multiplicação. Mínimo lembra de menor, o mais pequeno, né? O menorzinho. Então, é o menor múltiplo que seja múltiplo dos 2 ou mais números que eu tiver fazendo. Então, por exemplo, se eu fizer o mínimo múltiplo de 30 e 40, então eu vou fazer lá, quais são os múltiplos de 30? Vou escrever os múltiplos de 30, não nulo, né, gente? Porque 0 é múltiplo de todo mundo, mas é um múltiplo nulo. Vou escrever os múltiplos de 30 e de 40 e vou ver quais são comuns. Então, aqui, 30, 40, 60, 80, 90, 120, 120. Opa, 120 e 120, então, é múltiplo comum, é dos dois. Continuar, 150, 160, 180, 200, 210, 240 e 240. Opa, achei outro, 240. Dá para mim ver o quê? Que vai ser sempre como? De 120 em 120. O múltiplo, o 120 é o menor múltiplo, então eu sempre vou, é como se fosse os múltiplos que são de 30 e 40 ao mesmo tempo, eles são justamente os múltiplos de 120. Então, eu posso até escrever mais aqui, 360, 480, vai dar infinitos múltiplos, são de 30 e 40 ao mesmo tempo. Então, o mínimo, quer dizer, o menor múltiplo, que é múltiplo de 30 e 40, está aqui, ó, é o 120. Se eu fizer mínimo múltiplo, se eu conhecer a fatoração dos números, então vamos continuar lá com 30 e com 40, que a gente já começou a mexer. Então, se eu tiver a fatoração dos números que eu estou querendo achar o mínimo múltiplo comum, eu vou pegar o quê? Todos os fatores com o maior expoente. Vamos fazer na prática para ver isso? Pegar o 30 e vou decompor. Ó. Dá por 2, dá 15, não dá mais por 2, dá por 3. Resultado dá 5, dá por 5, dá 1. Qual que é a decomposição de 30? Então, 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Vamos decompor 40. 40 dá por 2, dá 20, dá por 2 de novo, dá 10, dá por 2 de novo, dá 5. Agora só dá por 5, dá 1. Então, 40 vai ser 2 ao cubo vezes 5. No mínimo múltiplo comum, quais são os fatores que eu estou olhando? Quais são os fatores primos que eu estou tendo aqui?
2, 3 e 5. Aqui, 2 e 5. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser os comuns, então, no caso, e os não comuns com maior expoente. Aqui que não tinha expoente é o quê? Se não tem expoente, é 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 com maior expoente, o 3 com maior expoente e o 5. Ele só tem expoente 1. Eu fazendo essa conta, 2 ao cubo é 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então, vocês viram que eu chego no mesmo resultado. Outra forma que eu posso usar para achar o mínimo múltiplo comum também é fazer essa fatoração simultânea. Simultânea quer dizer ao mesmo tempo. Eu vou pegar aqui 30 e 40, vou colocar o traço e vou decompondo junto. Então, se um deles for divisível por 2, eu vou pôr o 2 aqui. No caso, dá para mim dividir os dois. 30 por 2 dá 15, 40 por 2 dá 20. O 15 não dá para dividir por 2, mas o 20 dá. Então, eu vou pôr 2 aqui de novo. Vou repetir o 15, que não dá para dividir, e vou dividir o 20. Vai ficar 10. Dá para mim dividir o 10 por 2 de novo. Repito o 15 outra vez e ponho 10 dividido por 2, que dá 5. Agora, você vai falar assim, Dorothy, dá para dividir os 2 por 5? Eu sei, mas antes do 5, eu tenho o 3, que é primo. Depois do 2 vem o 3. E dá para dividir o 15 por 3. Então, o 5 não dá, mas eu vou dividir por 3 e vou dividir só o 15 e vou repetir o 5. Então, vai ficar 5 e 5. E agora dá para dividir por 5. Então, acabou, tá vendo? Tem 1 para todos. Então, eu vou fazer aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá vendo como é a mesma coisa que eu tinha aqui, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Eu vou multiplicando tudo e eu vou achar, então, os mesmos 120. Agora, e o máximo divisor comum, que a gente chama de MDC? Tanto faz ser maiúsculo como minúsculo. O máximo divisor comum, máximo quer dizer o maior. Divisor, lembra dos divisores? Aqueles que têm um número certo de divisores, né? Os números, eles têm um número finito de divisores e o divisor sempre é menor que o número. Então, o máximo divisor comum é o maior divisor, que é divisor de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Vamos continuar com o exemplo do 30 e 40? Máximo divisor comum entre 30 e 40. Eu vou fazer como? Os divisores de 30, eu vou achar lá 1 e 30. O 2 também é divisor de 30, então 30 dividido por 2 dá 15. O 3 é divisor, 30 dividido por 3 dá 10. O 4 não é, o 5 é divisor. 30 dividido por 5 dá 6. E agora eu não vou tentar o 6 porque eu já achei os divisores de 30. Vou fazer o mesmo com 40. 1 é divisor de todos, 40 dividido por 1, 40. Vou dividir por 2, vou achar 20. Por 3 não dá para dividir, mas dá para dividir por 4. 40 por 4 dá 10. Dá para dividir por 5 também. 40 por 5 dá 8. Não dá por 6, não dá por 7. O 8 já está aqui. Então, agora a gente vai ver qual que são os divisores comuns de 30 e 40. Olha lá, 1, que é divisor de todo mundo. O 2 aparece nos dois. O 5 aparece nos dois. O 10 aparece nos dois. Então, os divisores comuns é 1, 2, 5 e 10. Só que eu quero o máximo. Se eu quero o máximo, eu quero o maior. Então, eu quero o 10. O 10 é o máximo divisor comum entre 30 e 40. Mas, e se eu conhecer os fatores dos números? Olha lá, a gente já decompôs o 30 e 40. O máximo divisor comum, vocês lembram que no mínimo múltiplo comum a gente pegou
todos os fatores que apareciam com o maior expoente, no máximo divisor comum, a gente vai pegar só os fatores comuns com o menor expoente. Então, o 30, a gente já tinha decomposto, né? É 2 vezes 3 vezes 5. O 40 é 2 ao cubo vezes 5. Então, agora, para achar o máximo divisor comum, a gente vai pegar aqui, ó, o 2 aparece no 30 e no 40. O 5 também. Então, o 3 a gente não vai pegar. A gente vai pegar o 2. Qual que é o menor expoente? É 1. Então, a gente vai pegar só o 2. E aqui, ó, e o 5? Ele aparece também com o menor expoente, ele aparece igual. Então, o máximo divisor comum entre 30 e 40 é 2 vezes 5, que é 10. Então, eu posso fazer pelo método da decomposição simultânea, igual a gente fez o mínimo múltiplo? Posso sim. Só que agora eu tenho que tomar o cuidado de ver só os que servem para os dois. 30 e 40. 30 e 40 dá para ser dividido por 2. Os dois dá para dividir por 2, dá 15 e 20. Então, o 2 serve. Agora, não dá para dividir todos os 2 por 2, mas o 20 vai ser dividido por 2. Só que esse 2 eu vou pôr uma marquinha nele porque ele não serve. Dá para dividir por 2 outra vez esse 10. E esse 2 também não serve para mim, porque ele só divide o 10. Agora, 15 e 5. Dá para dividir por 3 e o 3 também não serve, porque ele só divide o 15. Agora, 5 e 5 dá para dividir por 5 e o 5 serve, porque ele divide os dois. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou desprezar os que eu usei dividindo um só dos números e vou usar só os que eu usei para os dois números. Então, eu vou achar aí 2 vezes 5, eu vou multiplicar, 2 vezes 5, 10. E tem um outro método da gente achar o máximo divisor comum também, que é pelo algoritmo de Euclides. A gente faz um dispositivo parecido com o jogo da velha, assim, só que com mais linhas verticais, conforme o tanto que a gente precisar. E a gente põe o maior número aqui no meio, nessas linhas centrais, a gente vai pôr os números que a gente está fazendo. A gente está fazendo 30 e 40, não é? Então, 40 é maior que 30. Eu ponho 40 primeiro e 30 depois. E aí, isso daqui é um método de divisão sucessiva também. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 40 e dividir 40 por 30. E em cima eu vou colocar o quociente e embaixo eu vou colocar o resto. Nesses espaços de cima, eu vou ver o quociente é quanto dá a divisão. E o resto é o que sobra. Então, 40 dividido por 30 dá 1. Eu ponho 1 lá em cima e sobra quanto? Sobram 10. Aí eu pego esse 10 aqui de baixo e passo para cima. Passo para a próxima casa. E vou fazer de novo a mesma divisão. Agora eu vou dividir o 30 por 10. 30 dividido por 10 dá 3. E dá resto 0. Aí acabou. Se não tivesse dado o resto 0, eu ia fazendo assim, passando o daqui para cá, o de baixo, o resto para frente e dividindo até dar 0. Quando deu 0, o que acontece? Eu achei o máximo divisor comum. Esse número que está na linha central aí é o máximo divisor comum. Então, igual a gente confirmou o que já tinha achado lá atrás, que o máximo divisor comum entre 30 e 40 é 10. E para finalizar, vamos ver duas propriedades. Então, a primeira é que quando eu tenho dois números primos entre si, lembra que a gente falou sobre números primos lá no início do vídeo? Nós falamos o quê? Que os números são primos entre si quando eles não têm divisores iguais, quer dizer, quando eles não têm fator comum. Por exemplo, 14 e o 33, os divisores de 14, os fatores primos é 2 e 7, 1 e 14
porque 1 é divisor de todo mundo e o próprio número. 33 também, ó, 3 e 11. Então, eles não têm fatores comuns aqui, ó, o fator primo comum. Eles são primos, são o que a gente chama de primos entre si. Não tem nenhum divisor, fora o 1, que seja igual para os dois. Então, quando eu tiver números primos entre si e eu precisar achar o mínimo múltiplo comum, é só eu multiplicar os dois, eu fazer 1 vezes o outro. A segunda propriedade é sobre multiplicação de números naturais também. Se eu tiver dois números, claro que não pode ser zero, né, gente? E eu for multiplicar os dois, então o produto deles é igual ao produto do mínimo múltiplo pelo máximo divisor comum. Vamos comprovar isso? A gente esteve trabalhando aí com 30 e 40 e a gente sabe já que o mínimo múltiplo comum entre 30 e 40 é 120 e o máximo divisor comum é 10. Então, essa propriedade diz o seguinte: se eu multiplicar, se eu quiser saber o valor de 30 vezes 40, eu posso multiplicar 120 por 10. Será que dá certo? Olha lá, 3 vezes 4, 12, com 2 zeros na frente, 1.200. Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero, 120 vezes 10, 1.200. Então é isso, gente. Com isso, dá para vocês fazerem as atividades da semana aí e espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários que eu vou ter prazer em te responder. Até a próxima!